Olá, turma! Mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender. E hoje nós vamos falar sobre a questão do esforço. Às vezes você está tão esforçado, às vezes você está trabalhando muito e o problema não é o esforço. O problema, na verdade, é o processo que você está adotando, é o processo que você está estabelecendo. Isso muitas vezes acaba dificultando aí os resultados da sua empresa. Muitas vezes o esforço ele é legal, muitas vezes o esforço está bom, mas o resultado não está legal. E aí o que você faz como análise para perceber o que está acontecendo? Você tem que entender o seu processo. Como é que está o seu processo dentro da sua empresa, dentro das áreas, porque não adianta nada ser esforçado se eu não estou trabalhando de uma forma eficiente. E é isso que eu quero te mostrar aqui, é isso que eu quero te colocar aqui para você melhorar aí os seus resultados e trabalhar com processos mais eficientes. O que são processos mais eficientes? Que trazem mais resultado para a gente sem muito esforço. Essa é a lógica. E é isso que a gente vai estar falando aqui para você, é isso que eu vou estar colocando aqui para que você consiga aí fazer cenários melhores no seu dia a dia. Então descubra aqui com a gente como virar esse jogo. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios, eu ajudo empresas e pessoas a transformarem os seus cenários de uma forma melhor, obviamente que trazendo resultado. Sem resultado não tem sucesso, ok? Então é disso que a gente vai estar falando aqui hoje. Então vamos ao nosso cenário só. Olha só, você corre o dia inteiro, você apaga incêndio o dia inteiro, você vive aí na correria, o seu time às vezes não te entende, não te acompanha muitas vezes, é porque você está pecando num único ponto. E é isso que eu quero te mostrar aqui. E tudo isso que você faz muitas vezes não surte efeito. Os resultados não acontecem. Você fica muitas vezes desmotivado, é aquela gangorra de emoções que a gente sabe que o empresário, o empreendedor passa, mas pode ser um pouco melhor, né? Convenhamos, né? Vamos entender o que precisa ser feito para a gente poder ter resultados melhores. Eu garanto para você que os resultados existem, os resultados são melhores do que você está atingindo aí. Essa correria faz você não pensar, essa busca frenética, como você fica trabalhando, muitas vezes não te traz resultados. Eu sempre coloco aqui um ponto dentro dos meus treinamentos, dentro das minhas lógicas, onde você precisa de um tempo para você, um tempo para você pensar no que precisa ser melhorado, no que precisa ser desenvolvido, no que precisa ser criado. E é isso que você precisa colocar no seu processo. É isso que você precisa colocar no seu dia a dia. Um tempo para você analisar e melhorar o que precisa ser feito. Sinal claro de falta de processo. Tudo passa por você. Você já se pegou aí, né? Tudo precisa de uma informação sua, tudo precisa de um detalhe seu, só você sabe fazer aquilo, só você entende. E aí, o que acontece? O ego, muitas vezes, ele esbarra nesse processo. Você não quer soltar, você não quer largar, você não quer deixar outras pessoas fazer, porque isso te deixa importante. Só que isso faz a sua empresa não crescer, isso faz você não crescer. Isso faz você não se desenvolver, isso faz você não criar novos cenários e cenários melhores. Porque quando você deixa para outra pessoa, o teu ego às vezes acaba sendo ferido, vamos dizer assim. É uma prisão praticamente. Isso é um cenário onde você sempre vai ficar fazendo as mesmas coisas. Agora, isso é uma opção, isso é uma decisão. Se você gosta disso, aí a responsabilidade é sua. Outro sinal de que acontece, cada pessoa faz de um jeito dentro da sua empresa. E aí o que acontece? Os resultados eles são inconsistentes, eu tenho alternância de resultados. É comum isso no começo de empresas, mas à medida que a empresa vai crescendo, ela precisa ter os processos da empresa. As pessoas não fazem do seu jeito, elas fazem do jeito que a empresa estabeleceu, que é isso que vai trazer consistência para o negócio. Então, se cada um faz de um jeito, pode ter certeza que você tem diversos jeitos de fazer. Isso traz falta de confiança, isso traz muito problema, isso muitas vezes gera retrabalho, gera má qualidade, porque cada um faz do jeito que acha que é melhor, e aí os problemas vão se aumentando cada vez mais. Olha só, mais uma situação que acontece dentro de um cenário com falta de processo. Erros se repetem. Erros acontecem com muita rotina, e aí isso se transforma num grande problema, porque isso se torna repetitivo, não tem mais nada desmotivador do que resolver os mesmos problemas. Você pode até não pensar igual o que eu estou te falando aqui, mas eu acho isso, sabe, super desmotivador, eu acho isso super horrível. Então, dentro dos times que eu trabalhei, dentro das empresas que eu trabalhei, dentro da minha empresa, a gente quer resolver problemas novos. Então, a gente garante que os processos sejam sempre
os melhores para que os erros não aconteçam, para que as situações de problemas não aconteçam com forma repetitiva. Porque você gosta de fazer coisas novas, acredito eu, né? Senão você não estaria aqui. Então você tem que entender aonde está vindo esse erro para que você poder bloquear, tá bom? Então é um outro ponto importante dentro desse cenário. E aí o clássico, né? Você vive apagando incêndio, você vive resolvendo o problema de todo mundo porque você não consegue montar um time, porque você não tem um processo bem estabelecido, porque você não consegue montar rotinas de acompanhamento desses processos. E aí você vive no caos, que a gente fala que você pode fazer um diagnóstico aí, ó, tem isso, tem isso, tem isso. São 4 pontos que se você der que acontece na sua empresa, você tem certeza que falta processo aí no seu negócio, ou na sua área, ou no seu departamento, tá bom? E a verdade, ela é dura, né? A verdade, eu gosto muito de trabalhar aqui com a verdade com você, tá bom? Então, se isso acontece, o primeiro passo para você poder mudar é você aceitar que isso acontece. Muitas vezes você não quer aceitar. A maioria das nossas mentorias, consultorias, as pessoas acham que os processos, que a área, que a empresa, ela é maravilhosa, ela tá tudo certo, ela tem bons resultados, tá ok? Mas você vive cansado, você vive sem tempo, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para tirar umas férias, você não pode se ausentar meia hora da empresa porque a empresa não funciona. Tá certo? A avaliação que você, a autoavaliação que você tem que fazer, ela tem que ser verdadeira. E a verdade, ela é dura, ela é difícil às vezes. Mas você tem que entender que isso é temporário, que você, aceitando como você é hoje, você vai buscar a oportunidade de melhorar. Então não adianta ficar aí trabalhando, quanto mais você tenta dar conta de tudo, mais o problema se aumenta, tá certo? Então se você não compreender que você tem que modificar e estabelecer processos, investir em criar processos, você vai ter grandes problemas e o caos só aumenta, o cenário fica cada vez pior, você está numa situação onde muitas vezes você acaba indo para a UTI, vamos falar assim, onde você vai ter que ter aí uma mudança muito drástica para poder mudar tudo isso. Caso contrário, a sua empresa, se você não mudar, provavelmente a sua empresa fecha. As empresas fecham, uma grande parte dela, por falta de gestão. E dentro de gestão está a questão de falta de processos. E aí cada um faz de um jeito, tem esses problemas, vivo no incêndio, vivo apagando incêndio, vivo na correria, vivo no improviso, não sei muitas vezes quanto custa, porque esse caos acontece generalizado, eu não sei quanto custa a minha empresa, eu não sei quanto custa os meus produtos, muitas vezes eu estou cobrando valor que não está pagando os meus custos, não está pagando as minhas despesas, então eu estou tendo problema de caixa e aí eu não estou percebendo isso por causa dessa bagunça, dessa organização e desse caos que se estabelece. Então, avalie, estou aqui para te ajudar. Os processos, eles não são burocracia, processo é um caminho, é um passo a passo para que todo mundo faça da melhor forma possível, onde vai fluir as coisas. Se isso é entendido como burocracia, não faz sentido, porque então é melhor ter burocracia e ter resultado do que ser o caos e não acontecer as coisas. Então avalie bem o cenário. Se você já passou por isso, deixa os comentários aqui, deixa o que você pensa sobre o assunto, tá bom? Deixa aqui sua pergunta, que eu vou estar te respondendo, deixa aqui suas dúvidas, que eu vou estar te atendendo para poder te ajudar cada vez mais. Então olha só, se acostume com pequenas rotinas, que você vai ter grandes resultados. É isso que eu estou te propondo aqui, você criar processos, é você estabelecer rotinas, como tem que ser feito as coisas, como tem que ser feito cada uma das etapas. Isso pode gerar muitos resultados dentro do seu negócio. Mas aqui o objetivo hoje era deixar para você claro, eu tenho esse problema. Então verifique se você tem esse problema, entenda se você tem esse problema, qual é o tamanho desse problema, para você poder aí de fato trazer cenários melhores para você poder avaliar, né? Faça um diagnóstico, vá para um médico, vamos dizer assim, entenda o que está acontecendo com você, para que você consiga dar a solução, para que você consiga trazer o remédio adequado para o seu problema. E muitas vezes você, gestor, empresário, empresária, né, tem problemas nas suas rotinas, né? São pequenas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia para você ter grandes resultados. Não são coisas mirabolantes, não são sistemas, não são técnicas ultra avançadas da NASA que vai resolver o seu problema hoje. São técnicas pequenas, são detalhes pequenos que vão te trazer muitos resultados. É isso que eu quero te propor aqui, um diagnóstico e você entender em que momento que você está. Essa é a lição de casa que você tem que fazer. Você tem 4 pontos, você avalia e você assiste de novo, você me manda mensagem caso você tenha dúvida para você entender que situação que você está em relação aos seus processos. E aí você vai gerar ações em cada uma
desses pontos que você achar que não estão funcionando. Sempre lembra da metodologia. Os resultados só acontecem com ação. Então você faz o plano e executa, faz o plano e executa. Qualquer dúvida que você tem, você vai mandar mensagem aqui pra gente para poder te ajudar. Você gosta dos nossos conteúdos? Siga a gente, acompanhe aqui a gente, que toda semana eu estou colocando conteúdo novo, acompanhe a gente nas redes sociais. E se você quer que eu te ajude com muito mais propriedade, entre em contato com a gente que a gente vai bater um papo, eu vou fazer um diagnóstico com você e a gente vai te propor aqui uma mentoria para te acelerar nesse processo. Situações onde você talvez consiga atingir em 2 anos, a gente consegue em 6 meses vários resultados. Dobrar a produção, dobrar as vendas, melhorar o resultado da empresa, tá bom? Eliminando desperdício, melhorando os processos, melhorando o seu recurso humano dentro das suas áreas aí específicas, criando o processo dentro das suas áreas. São várias coisas que a gente pode te ajudar e a gente precisa te entender para que eu consiga propor algo para você. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas, para que você consiga também, assim como a gente, ajudar outras pessoas que precisam melhorar os seus processos e os resultados da sua empresa. Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.